Boa noite, muito obrigado. Sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais uma reunião de estudo e prática da meditação Shinsokan. Nessa segunda-feira agradabilíssima, vamos iniciar nosso evento, como em todas as segundas-feiras, com oração. Faremos uma oração que consta neste livro, Sutra Sagrada, a Verdade e Orações, volume 2, de autoria do professor Masaharu Taniguchi. Se você tiver esse livro aqui aos presentes ou aí em casa, pode acompanhar a leitura da oração caso queira, ou se não, também pode assumir a posição de oração para facilitar a concentração mental. Faremos a oração que consta na página 168, lembrando que o meu livro é a terceira edição, é a oração para confirmar o sentimento de unidade com Deus após a prática da meditação Shinsokan. Então, como dito, quem quiser acompanhar a leitura do livro, fique à vontade. Quem não tiver o livro, pode assumir a posição de oração ou uma posição confortável, fechar os olhos e vamos nos concentrar e vibrar nas palavras da oração. Oração para confirmar o sentimento de unidade com Deus após a prática da meditação Shinsokan. Tendo praticado a meditação Shinsokan, transcendi os sentidos físicos e alcancei a imagem verdadeira do universo. A minha imagem verdadeira fundiu-se com a imagem verdadeira do universo e todo o meu ser está agora preenchido pela nova luz da verdade. Percebo que emana de mim uma luz mística e sublime da imagem verdadeira. A partir de agora, continuarei emitindo sempre esta luz maravilhosa e por isso, aonde quer que eu vá, as trevas desaparecerão e surgirá o paraíso repleto de luz. O meu interior está repleto de luz da verdade e tudo ao meu redor resplandece. Por isso, as trevas da ilusão, por mais densas que sejam, desaparecem ao se aproximar de mim. Nada consegue vencer a verdade, porque somente a verdade é a existência real. O que não é verdade, não existe realmente. Portanto, diante da luz da verdade, as ilusões só podem desaparecer. Deus não criou doença, portanto, ela não é existência real. Se a doença se manifesta como se fosse real, isso é produto da ilusão. Quando a pessoa recebe a luz da verdade, extingue a ilusão, a doença desaparece. Tendo praticado a meditação Shinsokan, alcancei a imagem verdadeira do universo e fundi-me com a essência perfeita e harmoniosa da grande vida do universo. Estabeleci perfeita união com a sabedoria de Deus. A luz da sabedoria de Deus me ilumina e me orienta. Por isso, aonde quer que eu vá, meus planos e meus trabalhos se desenvolvem em condições favoráveis. E, tal como uma embarcação que avança velozmente de vento em polpa, consigo alcançar rapidamente o meu objetivo. Por isso, mesmo quando me deparo com um problema aparentemente grave, não fico desnorteado, nem entre pânico e consigo analisar o aspecto global da situação com a mente calma. Dessa forma, consigo tomar providências adequadas com a máxima presteza e resolver facilmente o problema, como se desembaraçasse fios emaranhados. Vencendo assim a dificuldade, desfruto a alegria de ter solucionado com facilidade o problema intrincado. Tendo praticado a meditação Shinsokan, fundi-me com a imagem verdadeira do universo, o grande fluxo da vida do universo que vivifica todos os seres. Entra em mim como uma torrente e eu consigo sentir em todo o meu ser o palpitar da grande vida. O que me mantém vivo não é este limitado corpo carnal manifestado no plano fenomênico, mas a grande vida do universo que aqui se manifestou na forma de minha pessoa. Por isso, qualquer que seja a minha atividade, não me canso nem sinto tédio. Independentemente da idade fenomênica, sou sempre jovem, cheio de vitalidade e consigo cumprir perfeitamente a tarefa e a missão a mim atribuídas. Na qualidade de Filho de Deus, agradeço ao Pai por ter me permitido alcançar esta grande conscientização. Muito obrigado, muito obrigado. Oração maravilhosa que nos traz essa sensação de após a prática da meditação Shinsokan, mas não somente após a prática, sentirmos sempre unidos com Deus, fazendo com que a vida, o fluir da grande existência, seja sempre sentido, palpitado, reluzente em nosso interior, em nosso dia a dia. Então, meu muito, muito, muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Para mim é uma grande alegria estar aqui mais uma vez reunido para juntos estudarmos um pouco mais a filosofia da Sei Chonoye. Quero agradecer a todas as pessoas que sempre com tanto carinho, com tanto amor, enviam mensagens
para nós nos canais do YouTube da Seichonoye do Brasil e da Meditação Shinsokan. Meu muito obrigado, fico muito feliz. Leio as mensagens, não consigo respondê-las, mas envio vibrações de muita luz para você e toda a sua família. Meu muito obrigado. Quero mandar um abraço para quem está acompanhando essa palestra no Brasil, fora do Brasil. Meu muito obrigado a todo mundo que nos acompanha, mesmo que em fusos horários diferentes, a fim de que possamos estudar um pouco mais e elevar os nossos pensamentos por meio do conhecimento, dos ensinamentos da Seichonoye pela prática da meditação Shinsokan, que sempre realizamos ao final das palestras. E hoje eu vou abordar um dos carros-chefes, um dos pilares do ensinamento da Seichonoye, que é a questão da gratidão, o agradecer. Só que, por óbvio, eu não vou esgotar o assunto. Não é o viés dessa palestra esgotar o assunto, mas abordá-lo de uma forma que nós podemos compreender ainda mais a grandiosidade e a necessidade que nós temos de fazer o exercício da gratidão. Gratidão não é simplesmente uma mera teoria que a gente abarca. Gratidão é um modo de viver. Um modo de viver agradecido é um modo diferente de você levar a sua vida. E isso, por óbvio, traz resultados diferentes. Então, nós precisamos compreender a maneira de ver as coisas de forma agradecida, de forma com gratidão, a fim de que possamos potencializar aquilo tudo que nós temos de bom dentro de nós. Para começarmos, é muito importante nós entendermos que nós somos muito fruto daquilo que nós damos força. Isso é muito. Da mesma maneira que nós somos influenciados pelo mundo exterior, nós também influenciamos o mundo exterior. Então, há uma troca. Há uma troca. Nós somos influenciados e nós influenciamos. Aquelas pessoas que têm maiores condições de autonomia mental, elas modificam. Aquelas pessoas que têm uma menor condição de autonomia, elas são modificadas mais facilmente. Mas há sempre um intercâmbio. Mas você acaba sendo o resultado daquilo que você dá força dentro de si. Então, se você der muita força àquilo que você não gosta, você acaba se tornando ou se aproximando daquilo que você não quer. Quando você dá mais força àquilo que você valoriza, você acaba potencializando ou acaba se aproximando daquilo que você almeja. Então, muitas pessoas, por exemplo, querem ser prósperas. Elas querem ser prósperas, mas elas não exercitam aquilo que atrai a prosperidade. Pelo contrário, elas fazem aquilo que afasta. Então, dentro dela, em vez de nascer um núcleo de atração à prosperidade, atrai um núcleo que afasta a provisão. Lembrando que a provisão da Seichonoye não é exclusivamente financeira. A provisão que a Seichonoye prega é uma provisão ampla, que abarca todas as áreas da sua vida. Então, é próspera a pessoa que é saudável, feliz, harmoniosa, sábia. A pessoa que ela tem uma plenitude em várias áreas da sua existência. Porque algumas pessoas acham que riqueza é só ter dinheiro, e não é. Se de nada adianta você ter dinheiro se você não tem sabedoria, porque o dinheiro pode ser fruto do sofrimento. Então, o que acontece? Nós precisamos ter aquilo que dá base para que a felicidade venha e fique. Para muitas pessoas, ela acaba construindo a vida dela como se fosse aquele chão da cozinha ensaboado, bate e escorrega. A coisa até vem, mas quando encontra o contato mental da pessoa, escorrega e vai embora. E a gente tem que ser capaz de receber a provisão, seja ela em que forma vier, receber a provisão e com ela permanecer. Então, olha que interessante. Muitas pessoas pedem, isso não é incomum de acontecer, elas têm as oportunidades que chegam para elas porque elas pediram, porque elas almejaram. As possibilidades vêm, as chances aparecem, mas como ela não tem um estado para segurar, aquilo passa na vida da pessoa. E ela acaba perdendo grandes chances, sendo que é necessário que aquilo fique conosco. E como é que a gente faz para criar esse solo para que a provisão venha? Então, dois aspectos. Primeiro, nós temos que aprender a criar aquilo que nós almejamos. Segundo, é fazer com que aquilo que almejamos fique.
Vou dar um exemplo. A pessoa, vamos supor, ela almeja, quero construir uma família. Primeira pergunta que a gente tem que fazer é, por que quer construir uma família? Para que você entenda aquilo que vai ser ônus e aquilo que vai ser bônus. Como, por exemplo, ter filho. Hoje em dia, algumas pessoas acham que ter filho é brincar de boneca. Então, eu quero ter um filho porque eu quero sair para comprar roupinha, porque eu quero dar presentinho, porque eu quero fazer festa de criança, que eu sempre quis ter uma festa do Mickey e nunca tive. Então, a pessoa acha que ter filho é isso. Quando vem os ônus, fica apavorada. Ela fala, ninguém me contou isso. Ninguém me contou que tinha essas coisas. E ela acaba se esquecendo dos bônus. Aí o que acontece? Almejou ter família. Veio o filho, em vez de nutrir a felicidade daquele momento, o que acaba tendo? Infelicidade. Então a pessoa, mesmo tendo aquilo que almejava, e aquilo vindo até ela, não conseguiu usufruir da felicidade dela. Então, ao invés de construir uma família, ela vive uma destruição da família. A mesma coisa em relacionamento, relacionada a casamento. As pessoas querem casar, e quando casam, parece que fazem de tudo para destruir o casamento. Por quê? Por mais que a bênção venha, se você não tem o terreno para mantê-la, ela se vai. Então, olha só, as pessoas elas buscam, puxa, eu quero trabalhar, eu quero montar uma empresa, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Passado um tempo está assim, que desgraça isso aqui, meu Deus, isso aqui é um inferno, pior coisa que eu fiz na minha vida. E a pessoa não consegue compreender o processo. E por que isso acontece? Nós vamos chegar lá. Esse é o ponto principal que nós vamos trabalhar. Primeiro aspecto que eu preciso para a gente chegar no ponto central do tema de hoje. Primeiro aspecto. Como construir aquilo que você quer? Bem, se nós somos seres que vibram, eu vou explicar de duas formas. A primeira é a seguinte, se nós somos seres que vibram, a nossa vibração influencia o meio onde nós estamos. E essa vibração, ela pode ser explicada de várias formas, as pessoas dão vários nomes. A gente pode chamar de aura, a gente pode chamar de sintonia, a gente pode chamar de várias coisas. O ponto principal não é o nome, o ponto principal é o efeito. Aquilo que é semelhante se aproxima, aquilo que não é semelhante se afasta. Então, há uma lei que faz com que os semelhantes se aproximam, e essa lei ela é representada desde a lei física até a lei mental. Então, o que acontece? Se nós queremos alguma coisa, nós precisamos vibrar naquilo que nós queremos. Então, essa é uma das explicações. A segunda, que às vezes fica até mais óbvio, mas olha que interessante. Uma pessoa que quer viver o amor, ela precisa fazer o quê? Vibrar amor. Uma pessoa que quer viver a harmonia, ela tem que ser harmoniosa. Uma pessoa que quer ser sorridente, ela tem que sorrir. Aí você fala, mas é tão óbvio, é tão na cara, que às vezes fica até difícil da gente perceber que a gente não faz isso. Uma pessoa que quer ser rica, ela tem que viver ou ela tem que vibrar riqueza. E isso não é aparência. Não é aparência. Vibrar riqueza é diferente de vibrar aparência. Aparência é quando você quer mostrar algo que você não é. Então você aparenta. Então eu vou lá e compro uma roupa chique para parecer que eu sou o mais importante ou para parecer que eu sou o melhor daquilo que realmente eu sinto. Então a pessoa de aparência é uma pessoa que começa mentindo para ela mesma. Então por isso que ela não manifesta provisão. Então nós temos inúmeros casos. Eu tenho uma conhecida minha que ela andava com relógio e uma vez a minha esposa perguntou as horas para ela, não, o relógio está quebrado. Ué, então por que você usa? Porque é de marca. O relógio estava quebrado, mas era marca. Então às vezes você vai usar uma bolsa, rapaz, por que você está usando essa bolsa? Porque essa bolsa é de marca. É tentando mostrar alguma coisa. E às vezes não é nem a utilidade, não é nem aquela coisa que faz mesmo. Quando a gente começa a entrar no mundo da moda, entrar no mundo dos acessórios, a gente vê que há todo um glamour em cima das
das marcas e das coisas, exatamente tentando mostrar você é diferente. E como você é diferente, você é especial. Não, você não é especial porque você é diferente. Você é especial porque você tem algo dentro de você que te faz especial. E para isso você não precisa ornamentar. Claro, pode andar bonito. Por que não? Por que você não ter acessórios, indumentária que seja bonita? Não tem o menor problema nisso. O problema é você achar que aquilo é que te faz melhor. Não, você é melhor e você representa isso de forma natural. Há uma leve, mas profunda diferença entre isso. Há uma leve, mas profunda diferença. Um exemplo é você, por exemplo, no caso masculino, vou usar um terno que tem um bom corte. Esse bom corte posso conseguir em vários locais. Não necessariamente tem que ser de marca. Tem algum problema usar marca? Não. Mas é a marca que me faz? De forma alguma. O meu valor não está no terno que eu uso, mas sim naquilo que eu carrego dentro de mim. Porque aquilo vai mostrar se essa roupa realmente traz uma imagem que reflete aquilo que eu carrego dentro de mim. Não é à toa que muitos estelionatários andam de terno. Então isso não quer dizer nada. Então nós precisamos compreender que é o que está dentro é que vai realmente exteriorizar o diferencial, aquilo que vai te tornar ou vai mostrar que você realmente é um ser único. Então nós precisamos entender, se eu quero viver em harmonia, eu tenho que ser harmonioso. Quantas pessoas pedem harmonia brigando? Não faz sentido. Não faz sentido. É que nem as pessoas que pregam a paz por meio da guerra. Não é assim que a gente gera a paz. Não é dessa forma. Então, para que a gente possa viver uma vida harmoniosa, o primeiro que tem que se tornar harmonioso é você. Então, na Seichonen, nós aprendemos que nós damos o primeiro passo porque nós vamos modificar aquilo que está ao nosso redor. Então, você precisa primeiro construir dentro de você as bases para manifestar aquilo que você quer. Poxa, então eu quero ser uma pessoa próspera, eu quero ser uma pessoa saudável, eu quero ser uma pessoa feliz. É exatamente isso que você tem que trabalhar dentro de você. A pessoa próspera é aquela que manifesta a riqueza dentro dela. E a riqueza se manifesta de várias e várias e várias formas, que não só financeiramente. Então, a pessoa que numa das palestras passadas eu falei sobre isso, tem sentimento magnânimo, aquela pessoa que ela é elevada por si só, todo mundo que chega do lado dela ganha alguma coisa. E eu não digo ganhar de bens, mas ganhar seja de vibração, seja de oração, seja de conselho. Tem pessoas que carregam dentro de si a semente da esperança. Tem outras que parecem um cavaleiro do Apocalipse. Aonde chega, tudo morre do lado, velho. Porque ou é falando coisa negativa, ou é tirando a esperança, e se você for ver, às vezes a pessoa é boa, mas ela precisa compartilhar a desgraça. Então a pessoa chega toda feliz, nossa, eu estou bem, a pessoa vira e fala assim, você leu o jornal hoje? Aí você, não, o que tinha no jornal? Você viu a manchete da capa? Porque se você tivesse visto, você não estava feliz. Aí você fala, cara, pô, se você está ruim, não faz isso comigo, deixa eu curtir, de repente aquele é o único dia que eu estou feliz, e você vem jogar balde de água fria, então a pessoa chega toda em casa assim, toda feliz, pai, mãe, tô namorando. Ih, filho, esse vai ser o primeiro de muitos. Pô, mãe, você já terminou meu namoro? Nem comecei ainda. Por quê? Porque a pessoa já vai adiantando. Espera, tudo tem o seu momento. Então a gente precisa entender que isso é uma coisa. Um outro exemplo de pobreza mental. Alguém vem elogiar alguém para você. Nossa, você viu fulana? Que maravilha! Aí a pessoa não se contenta, ela vira e fala assim, mas mau gosto para se vestir, hein? Você viu a roupa? Não combina nada, gente. Sabe? A pessoa vai dar uma palestra, a pessoa vai falar alguma coisa, nossa, legal, mas não gostei. Errou a concordância verbal, errou o tempo pretérito mais que perfeito. Às vezes o palestrante não sabia nem que existia esse tempo. Ele está indo lá com toda a força, com toda a fé, mas o que acontece? É o hábito de criticar, é o hábito de estar sempre apontando. Precisamos melhorar? Por óbvio. Mas muitas vezes, gente, quem dá palestra, por exemplo, quem fala em público,
A mente vai mais rápido do que as regras gramaticais gravadas no cérebro. Não dá tempo de fazer tudo. Você vai falando e algumas vezes você escorrega e sai. Eu tenho aí uns 5 anos aí de escorregão afora nas minhas palestras, que hora saem os erros. Não é que eu não saiba a regra, mas às vezes quando você vai falar, você tem toda uma questão de linguajar. Você tem às vezes, por exemplo, tem hora que eu estou falando aqui e às vezes o Gustavo faz uma cara assim, eu falo, ixi, velho, falei alguma coisa. Às vezes eu estou querendo falar minha mente está em B e sai C da boca. Quando eu vou assistir, eu falo, de onde que eu tirei isso? Então, assim, acontece. Deslizes são normais. Só que o principal é focar onde? No conteúdo. No conteúdo. Porque eu poderia ser uma pessoa iletrada, mas eu poderia estar expressando um amor grandioso que toca corações. É por isso que a intelectualidade não necessariamente ela é uma riqueza. Ela é uma faca de 2 gumes, ou como dizem, de 2 legumes. Porque o que acontece? Se a intelectualidade ela não serve para vivificar, ela acaba matando. Daí que vem um dos pilares da arrogância. São as pessoas cultas. A pessoa culta, ela tem um profundo sentimento de... Muitas vezes, óbvio, não posso generalizar, mas muitas pessoas têm uma necessidade de reconhecimento porque tem título, porque eu tenho capacidade, então ela se sente superior ao outro, porque o outro não teve condições de se letrar. Mas isso não faz ninguém mais sábio do que o outro. Não faz. Lembra uma vez que eu orientava uma senhora e ela tinha pós-doutorado e ela me viu com essa cara de menino, ela não imaginava o que eu também tinha de carreira e de estudo atrás. Então ela só foi pela minha fisionomia. E tudo que eu falava, ela virava para mim e falava assim, olha, o que você fala, eu já sei. Aí eu, então tá bom. E detalhe, ela estava numa reunião da Seichonoe e foi pegar orientação pessoal comigo. Eu não cheguei de paraquedas e nada, eu estava quieto na minha. Chegou, eu estou querendo pegar orientação pessoal. Tá bom. Aí eu comecei a conversar com ela e tudo que eu falava, ela respondia para mim, isso eu já sei, isso daí é teoria tal, eu li tais e tais livros, sei disso, daquilo, teoria desenvolvida por fulano de tal, que fez a sua graduação não sei aonde, tal. E tudo que eu falava vinha com 35 livros, 17 teorias, um monte de coisa. Eu falei, show de bola. Chegou uma hora que quando eu fui falar assim, não, porque você precisa mudar a sua mente. Aí na hora que eu falei isso, ela veio. Não, porque essa teoria tal foi desenvolvida na França por não sei quem, que não tem comprovação, tal. Chegou no final, eu falei assim, olha, eu estou impressionado, você sabe tudo. Ela sorriu assim, estudei bastante. Eu falei, por isso que você é feliz. Aí foi na hora que ela parou e começou a chorar. Eu falei, você é muito feliz, você sabe tudo. Nada do que eu tenho lhe serve. Aí ela chorou e muito. E ela falou, eu sou muito infeliz. Eu falei, porque você está cheio de conteúdo e pouca vivência. E na vivência, você vai me dar licença, você não ganha com diploma. Porque você não precisa ter um diploma para tomar um pé na bunda, você não precisa de um diploma para quebrar a cara, você não precisa do diploma para perder um emprego, você não precisa do diploma para passar necessidade, você não precisa de diploma para ser complexado, você não precisa de nada disso. Isso a vida ensina de graça. A vida bate com gosto quando é preciso. E aí que eu consegui seguir a orientação com a moça, com a senhora. Então, o que acontece? Precisamos compreender que muitas vezes aquilo que é óbvio que está na nossa frente, a gente não precisa de uma teoria desenvolvida em Harvard para a gente perceber que quem alimenta a infelicidade dentro de si é infeliz. Uma vez lançaram a pesquisa, pesquisadores descobrem que quem tem dinheiro é feliz. Aí não. Qual é o princípio que passou disso? Não faz sentido. Aí eu fui abrir a reportagem. Quando eu fui abrir a reportagem, era mais ou menos... A conclusão do estudo era que quem era feliz. É porque os caras querem tentar falar o óbvio, gente. E às vezes fica fazendo pesquisa para rodar. E fica girando, sem saber qual é realmente o objetivo. Temos que ter muitos cuidados. Primeiro cuidado, abrindo parênteses. Quando aparecem as reportagens, cientistas dizem, lembre-se, quem está falando isso provavelmente não sabe do que o cientista está falando. Então ele taca uma notícia sem ter a menor ideia. É que nem notícia de direito. Quando eu leio as notícias de direito, eu morro de rir, porque o cara que escreve não sabe direito. Então ele bota tudo errado. Fala, delegado pede, promotor decide e juiz fala que pode.
Vai ser tudo contrário, gente. Aí, então, o que acontece? A gente tem que tomar muito cuidado. Estava vendo uma pesquisa ultimamente, saiu assim, ó, James Webb revela que a teoria cosmológica está errada. Então deixa eu ler a matéria. A matéria era assim, ó, James Webb tirou uma foto que, se comprovado, pode atestar que a teoria tem falhas, caso aquela parte seja provada que não está certo e aquilo outro seja comprovado que também não está certo. Aí talvez tenhamos chances de falar que está errado porque precisamos de uma nova. Conclusão, nada. Tirou uma foto que está muito legal e precisamos ver o que é isso. Mas chama atenção se eu falar, James Webb talvez descubra algo que pode ser provado se descobrir outra coisa. Alguém vai ler? Não. É que nem aquelas reportagens. Meteoro vai passar perto da Terra. Perto, gente, é 1 quilômetro. É 20 metros. Isso é perto. Você vai ler a reportagem, o trem vai passar na órbita de Júpiter. O trem longe. Vai passar perto da Terra. Perto do quê? Dentro da galáxia? Mas aí lê perto por quê? Quando você lê perto, você fala, vai bater. Vai tirar uma casquinha, vai arrancar uns topos de prédio aí, vamos ver um fio vai pegar fogo, você já pensa no caos. Mas não é. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então o que acontece? Quando a gente entende que para construir aquilo que a gente quer é preciso que a gente tenha, a gente começa a mudar a nossa postura. Então, se você quer amor na sua vida, você tem que ser o primeiro a amar. Porque se você não ama, você não consegue. É por isso que as pessoas falam em paz e a paz nunca chega. Porque a mentalidade da humanidade não é de paz, é de guerra. A mentalidade humana, ela é de confronto. Os filmes são feitos em confronto. A educação é feita em confronto. Então, olha só, filho, estuda. Por quê? Porque você tem que ser o melhor, você tem que vencer todo mundo. E raramente alguém fala, estuda, filho, porque você vai contribuir para o todo. É diferenciado. É tudo feito na disputa, é tudo feito na belicosidade. Então, você tem um companheiro, você tem uma companheira, você já segura porque alguém vem roubar. Então, é sempre na guerra. E a gente não consegue viver a paz dessa forma. A mesma coisa relacionada à harmonia. A pessoa quer viver uma casa harmoniosa, eu já vi muitas pessoas, eu queria que lá em casa tivesse paz. Como é a sua postura? Se fizer alguma coisa errada, eu grito e parto para agressão. Você nunca vai ter paz. Então as pessoas muitas vezes chegam assim, eu gostaria que você falasse de forma educada comigo. Mas muitas vezes a pessoa que pede não fala de forma educada. Então a gente precisa compreender que nós primeiro plantamos aquilo que nós desejamos colher. O segundo aspecto é que nós precisamos criar o ambiente para quando essa transformação surgir, ele fique. Então, volta àquilo que eu estava falando no início da palestra, muitas vezes as pessoas falam assim, o dia que eu arrumar um emprego em tal empresa, eu vou ser feliz, ou o dia que eu passar num concurso, eu vou ser feliz, o dia que eu conseguisse tanto de dinheiro, eu vou ser feliz. Aí você consegue, mas qual é o preparo mental que você tem para receber isso daí? Qual é? Porque se você não tiver o preparo mental, aquilo pode não te trazer a felicidade almejada. É por isso que nós temos tantas pessoas correndo atrás das coisas e acabam elas não sendo felizes. Exemplo, a pessoa fala, vou viajar para os Estados Unidos porque lá eu vou ter uma boa vida. Quando chega lá, tem uma vida pior do que a daqui. Por quê? Porque o sonho ou o que ela almeja, ela não tem as bases necessárias para implementar lá. Para implementar lá. Acaba sofrendo. Não é raro os relatos que nós escutamos sobre isso. Falei da questão do relacionamento. A pessoa fala, quando eu casar, eu vou ser a pessoa mais feliz do mundo. Ela casa e, interessante, o casamento começa a se tornar exatamente o motivo de infelicidade da pessoa. Não é raro eu sentar com casais para orientar, quando a mulher ou o cara vira e fala assim, olha, eu vou te falar, meu casamento é uma porcaria, eu casei com a pior pessoa do mundo. E eu falo, cara, como é que você conseguiu? Senhora, como é que você conseguiu tanta gente na humanidade, você foi escolher logo a pior? O que foi que aconteceu? Porque olha só, você quando entrou no altar, você não entrou obrigado, você entrou, detalhe, você entrou sorrindo, disse sim e ainda convidou todo mundo para assistir. O que aconteceu nesse caminho? É porque
Exatamente não houve o preparo mental para construir aquilo que você acreditava que era a base da sua felicidade. Não é incomum encontrarmos pessoas que atingiram o seu sonho profissional e amargam insatisfação e tristeza. Coisa mais interessante, você encontra, vamos pegar aqui, nas áreas profissionais, pessoas que são donas de empresa e você senta para conversar com ela, ela só fala mal do que ela faz. Aí você fala, cara, então por que você faz isso? Acabou que eu fui, não tive muita opção. Pessoas que se formam em níveis superiores e reclamam do curso que faz, reclamam daquilo que vive. Então são médicos que reclamam porque tem que atender pacientes, são psicólogos que falam que, nossa, eu só tenho um problema para lidar. E você começa a falar assim, cara, mas o que aconteceu? E esse segundo aspecto ele é muito importante. Então, vamos lá, para eu botar em gráfico. O primeiro aspecto é o criar, que é exatamente aquele exercício ou aquela ação que nós vamos fazer a fim de que dentro de nós habite uma nova frequência ou dentro de nós emita uma nova forma de lidar com o universo. Então nós temos a lei dos semelhantes que atua e nós fazemos com que aquilo venha até nós. O segundo é a criação do ambiente para que essa graça fique. Então o que acontece? Você está lá, quero ser próspero, quero ter condições financeiras, quero. Beleza, você cria aquelas condições. Só que no ambiente que você tem essa provisão, ela está pronta para ser recebida e pronta para ser vivificada. Se ela não tiver, o que acontece? Ela acaba se tornando o grande motivo da infelicidade. Vou dar um exemplo. A senhora queria comprar um carro zero. Era o sonho dela, porque ela falou, eu quero ter um carro zero, eu preciso desse carro zero. Então ela criou o ambiente necessário para conseguir comprar o carro zero. Então ela fez tudo o que era necessário, foi visualizando, fez lá o papel dela, trabalhou, tudo mais. Criou aquele ambiente. Isso eu estou falando assim de forma bem resumida, porque se criar é bem mais amplo, gente. Eu estou falando só um exemplo para mostrar como é que isso aqui é concreto. Na hora que o carro chegou, o ambiente que ela tinha em casa era de provisão ou não? Era de escassez. Por quê? Em que pese ela tenha conseguido manifestar a provisão em forma de aquisição de um bem de valor, ela não tinha criado um ambiente para recebê-lo. O que aconteceu? O carro se tornou motivo de sofrimento. Como? Ela não saía de casa com o carro porque tinha medo de gastar. Tinha medo de gastar o carro. Por quê? Se eu sair, eu vou gastar o carro. Então ela limpava o carro com espanador e deixava o carro a semana inteira na garagem e continuava andando de ônibus. Então, olha só, o carro trouxe alegria ou sofrimento? Sofrimento. Sofrimento. Por quê? Ela ficou presa, porque qual a ideia que está guardada dentro dela? Não consigo mais ou não tenho condições. Então ela não usufruiu. Tem gente que compra roupa nova e não usa. Eu vou aguardar um momento certo. E o momento certo é quando? Nunca. O momento certo somos nós que criamos o momento certo. Então, a gente precisa aprender a utilizar esse poder nosso de vibração e mais, criar um ambiente. Só que, vamos aprofundar um pouquinho nisso aqui. O criar, nós vamos trabalhar ele de forma espiritual, não simplesmente aquele desejo isso, não. Eu almejo uma transformação gigantesca interior e eu vou criar um ambiente para isso. Vou trazer como exemplo a construção da família. Eu desejo construir uma família. Ok, você deseja construir a família para quê? Para viver a experiência e a felicidade de viver ou construir um amor com o grupo de pessoas próximas, que é marido, mulher, filhos e tudo mais. Olha só que interessante. Então, para que você possa criar isso, você precisa manifestar o amor, você precisa manifestar a amizade, você precisa manifestar a compreensão. Olha só o tanto de coisa que você precisa. Você também precisa trabalhar humildade e entre todas as construções. Aí o que acontece? Você consegue trabalhar isso aqui e você começa no caminhar para construir a família. Como é que eu mantenho um ambiente saudável da família? Aqui entra um fator que é fundamental.
é você sempre se lembrar aquilo que te motivou a criar. Como é que eu faço para sempre lembrar? Não só no pensamento, como na vibração. Ou seja, para você construir um ambiente, você precisa ter o exercício da gratidão. Aqui é um ponto que muita gente fala, mas pouca gente entende. Gratidão, as pessoas falam, você tem que agradecer. Ok, eu tenho que agradecer. Por quê? Porque, primeiro, a gratidão é um excelente criador de boas oportunidades. Segundo, é a gratidão que mantém um ambiente sempre propício para as graças chegarem. Por quê? A felicidade não é o que você tem. Presta bem atenção. A felicidade não é o que você tem. É a capacidade que você tem de reconhecer aquilo que você tem. Olha que interessante. Gratidão não é o que você tem. Gratidão é a capacidade que você tem de reconhecer aquilo que você tem. Por isso que qualquer pessoa, ela pode ser feliz quando ela manifesta gratidão. Porque qualquer pessoa já vem com muita coisa. Já vem com muita coisa. Então, o seu próprio nascimento é motivo de gratidão. Então, tem pessoas que falam assim, não, eu nasci, eu sou um fracassado. Não tem como você ser um fracassado, porque o seu nascimento já é uma vitória. A primeira maratona que você correu foi contra bilhões. E você ganhou. E você ganhou. Isso já é motivo de gratidão. Porque muitos querem vir para esse plano, mas não têm a chance. Não conseguem de forma fácil. E você veio. Só que com o viver, com os sonhos e com os desejos que não são realizados, começamos a substituir esse pensamento da gratidão pelo sentimento da insatisfação. Qual é o problema hoje em dia? A gente foca naquilo que a gente não tem e não observa aquilo que nós temos. É muito interessante, quando a gente começa a fazer trabalhos, por isso que pessoas que fazem caridade, pessoas que fazem trabalhos humanitários, pessoas que trabalham ajudando o próximo, elas conseguem ter uma visão mais ampla da vida, porque elas conseguem ver o que elas têm que é motivo de gratidão, que muitas vezes os outros não enxergam. Não enxergam. Eu trabalho em 2 ambientes que eu vejo o tempo inteiro problemas, tanto no trabalho quanto na área espiritual. E ambos eu vejo situações muito tristes, situações muito doloridas. E isso me faz refletir constantemente sobre tudo aquilo que eu tenho para agradecer. Tudo aquilo que eu tenho que é motivo de eu estar em constante sentimento de júbilo pela graça que eu recebi. Isso propicia um ambiente adequado para que as graças permaneçam na minha vida. Porque não só eu as reconheço, como eu aprendo a valorizar. Aprendo a valorizar. Dizem as pessoas que a gente só sabe dar valor àquilo que a gente perde. De certo aspecto isso é verdade. A gente só aprende a valorizar o que a gente perde, porque quando nós perdemos, é a hora que a gente, se lembra, eu tinha que ter construído um ambiente para manter aquilo ali. Eu tinha que ter construído um ambiente com gratidão. Por isso que a gratidão é tão importante, tanto no aspecto espiritual quanto no aspecto mental. A Seitonela junta os dois a fim de mostrar, é preciso agradecer. Por que a gente fica repetindo muito obrigado o tempo inteiro? Por que vocês falam muito obrigado o tempo inteiro, muito obrigado? Para aprender a criar uma mente com um ambiente propício para as graças ficarem. Gente, é impressionante como é que a gente consegue ser ingrato àquilo que é feito. Exemplo, pagamento de prestação de serviço no Brasil é uma dificuldade. Por quê? Porque as pessoas não têm sentimento de gratidão. A pessoa chega na sua casa, não precisa nem ser só no trabalho de casa, qualquer trabalho, contador, advogado, qualquer pessoa que faz um exercício, massagista, qualquer pessoa. Chega lá, ela presta o serviço. Na hora que resolve, você fala, nossa, que maravilha. Na hora de pagar, você começa. Ah, mas não foi tanta coisa, né? Isso aí não foi foi tão fácil, foi tão mole. Aí você começa a não querer. Por quê? Porque a pessoa esquece de ter um registro de gratidão àquilo que lhe foi oferecido. É por isso que na Seitonela a gente ensina, valorize para você ser valorizado. Valorize para você ser valorizado.
Tem pessoas que reclamam, eu não sou valorizado. Mas observa, você valoriza as pessoas? Quantos homens e mulheres sofrem por falta de valorização porque não souberam valorizar os outros? Então, compreendendo isso, entendendo isso, a gente começa a ter condições de construir ambientes mais favoráveis. Então, a gratidão ela é fundamental. Ah, preletor, não tem nada para eu agradecer. Tem. É que a sua mente só está focada no que falta. A gente, hoje em dia, está sendo doutrinado no seguinte pensamento. A vida é uma meta. Todo mundo hoje em dia é assim. Ah, se você não está fazendo isso, você está perdendo dinheiro. Ah, se você não está fazendo isso, você não está sendo feliz. Eu fico acompanhando as propagandas, porque eu acho muito interessante como é que as propagandas elas funcionam no aspecto da influência às pessoas. Então, as pessoas têm que, hoje em dia, todo mundo tem que ser extremamente excelente em todas as áreas da vida ao mesmo tempo. Aos 30 anos você já tem que estar pronto. Você tem que ser fantástico em tudo, porque a vida é uma meta. Você tem a sua meta profissional. Até para se divertir, você tem meta. Até para você se divertir, você tem meta. Se você quer se divertir sentado comendo pipoca, não pode. É muito baixo. A sua meta você tem que pensar. Você tem que pensar na praia mais paradisíaca de Cancún, pelo menos 3 vezes ao ano. Aí você vai ser feliz. Às vezes eu não gosto disso. Não, sua meta tem que ser audaz. Você tem que ir para pelo menos 3 lugares exóticos. Você tem que ir lá para a Índia, vamos lá para a Tailândia, vamos lá, Cazaquistão. Você tem que ir para uns lugares muito massa. Você tem que pular de paraquedas, você tem que ter bungee jump. E tudo começa a virar meta, meta, meta. E a meta, para você cumprir, muitas vezes depende de dinheiro. Então a felicidade começa a ser associada com dinheiro. Você precisa ter uma Ferrari, você tem que ter uma Ferrari. Beleza, eu quero ter uma Ferrari. Na hora que você tem a Ferrari, vem o IPVA, você, droga. Eu tenho que pagar isso daqui. E se você não tem preparo para isso, te traz sofrimento. Quantas pessoas hoje em dia sofrem por viver de aparência, porque não tem um ambiente por causa disso? Tem pessoas que falam assim, eu quero casar com uma pessoa bonita, eu quero casar com aquele homem bonito. Na hora que casa, não tem ambiente para isso. Aí começa a sofrer, porque não se acha tão bom, vem o ciúme, o apego e aquele relacionamento destrutivo. Destrutivo. Por quê? Porque não cria ambiente, não cria as condições adequadas. Olha só que interessante, gente. A pessoa entra na empresa que sonhava, quando entra começa só a reclamar, reclama do chefe, reclama de não sei o quê. Uma vez eu estava com um colega meu, também do meu concurso, e a gente conversando, daqui a pouco ele começou a reclamar do trabalho. Por causa disso, por causa daquilo. E ele começou a reclamar. Qual o trabalho que não tem dificuldade, gente? Qual o trabalho? Todo o trabalho, até para acordar você tem dificuldade, gente. Imagina para trabalhar, para comer a gente tem dificuldade. Então, qualquer coisa que você for fazer na sua vida, gente, é dificuldade. Qualquer coisa. Aí o que acontece? Ele começou a reclamar, óbvio, escutei, entendi muito, só que eu precisava mudar a chave dele. Na hora que ele terminou de reclamar, a gente conversou mais um pouquinho, eu virei e falei assim, cara, mas olha só que legal, né? A gente já passou, né? Imagina se a gente não tivesse passado. Aí ele parou, caraca, pior que é, né, bicho? A gente só tem que agradecer, pois é, né? Porque antigamente a gente falava assim, nossa, o dia que passar, pode me mandar para onde for, cara. Eu vou estar super feliz, eu vou sorrindo. Aí a gente passou e agora cadê o nosso sorriso, né? Aí, pior que é, não. Vamos começar a agradecer, obrigado que eu estou no meu emprego, obrigado que eu tenho. Eu falei, tá vendo? A gente precisa criar um ambiente e mantê-lo. E só quem possibilita isso é a gratidão. Por isso que quem é casado e agradece o cônjuge, consegue fazer com que o relacionamento amadureça. Porque se você for reclamar, motivo para reclamar todo mundo tem, de ambos os lados, porque ninguém é perfeito. Logo, quem reclama começa a afastar, vai destruindo o ambiente. Quando aparece alguém que elogia, aí, meu amigo, tem uma crise ali, você pode até acabar perdendo, em razão da má prestação de serviço. Então, para que isso não ocorra, é necessário que você tenha a construção de ambiente. E qual o melhor ambiente? É o da gratidão, gente. Cara, não tem coisa que faça uma mulher mais feliz e não tem coisa que faça um homem mais feliz do que ver que o outro sente gratidão por estar ao seu lado. Não tem coisa mais maravilhosa. Não é a beleza, não é o dinheiro, não são os atributos físicos, nem os atributos
lá quando está namorando. É exatamente quando a pessoa chega do seu lado e fala assim, eu sou feliz porque você existe na minha vida. Isso enche o teu coração de ânimo e te dá força para que você continue no trabalho do crescimento. E é isso que a paternidade e a maternidade traz, que as pessoas não conseguem enxergar. Por quê? Fica só olhando os problemas. Eu conheço casais que falam, não quero ter filho porque dá trabalho. Bicho, tudo é trabalho, cara. Mas não tem nada que pague. Quando aquele serzinho chega pequenininho, olha para você e te reconhece como alguém importante. Como alguém que faz a diferença. Aí você fala, gente, eu sou a coisa mais importante. E isso é maravilhoso, porque te mostra um nível de amor que você antes não tinha. Não tinha. A vida, gente, são eternos degraus de amor que você vai subindo, você vai galgando. E a gratidão te faz a cada vez mais chegar neles. Então, compreender isso é fundamental. As pessoas querem construir uma vida feliz, primeiro não sabem criar. E segundo, quando criam, não tem ambiente para manter. O ambiente para manter é a gratidão. Por isso que a gente fala, mente grata atrai situações que mereçam agradecimento. Por quê? Porque reconhece aquilo que é a grande chance. Exemplo, eu estou com a boca cheia de afta, não consigo nem comer. Você tem duas chances, reclamar das aftas ou agradecer pelo fato que você pode comer. Porque na hora que você lembrar que comer é uma coisa simples, mas é uma coisa que merece muita gratidão, você vai começar a ter muita gratidão em toda a refeição. Quem agradece todas as suas refeições vai estar pronto para ser feliz, seja comendo arroz, seja comendo um prato chique. Agora, se a pessoa acha que só vai ser feliz o dia que comer prato chique, aí o dia que enjoar, meu amigo, lascou. Lascou. E é por isso que as pessoas ficam correndo atrás de felicidade e não encontram. As pessoas correm atrás de felicidade e não percebem que a felicidade está aqui e agora. Olha que interessante. Quem já tomou um caixote do mar e ficou sem respirar? Fica desesperado para sair da água, assim, porque está rolando lá. Areia, água, tudo. Uma vez eu ganhei um picolé, fui lá, criança, lá com picolé de coco, velho. Eu estou lá todo feliz, meu picolé puc, dentro da água. Na hora que eu tirei, não, só molhou. Na hora que eu fui lamber, coco com sal é horroroso. Aí eu falei, pô, eu tive que jogar, esperar o picolé derreter para comer as camadas inferiores, estavam sem sal. Então a gente rola, vem aquela areia, a gente fica parecendo um bife milanês quando a gente rola e não consegue respirar. Na hora que você consegue respirar, você, graças a Deus. Gente, a gente respira todos os dias. Todos os dias. Quantas vezes a gente já parou para agradecer? É um ponto. Uma vez, eu fui dormir, eu recebi o acolhimento dos avós da minha esposa e eles não tinham condições de me propiciar melhores condições. Eu dormia num colchão que não é brincadeira, o colchão tinha 2 centímetros de espessura. Era um colchonete. E eu dormia nele assim, eu deitava nele já muito com sono, porque eu falei, se eu não dormir em 10 minutos, vai doer todo o meu corpo. Aí eu deitava e dormia. Quando eu acordava no dia seguinte, a sensação de nada mexer, eu acordava assim, caraca, eu não sinto meu corpo, tudo doendo. Mas eu levantava com toda a gratidão do mundo. Por quê? Porque eles estavam me proporcionando uma situação que eu não precisava ir para muito longe, porque eu saía tão cansado do trabalho que eu estava dormindo no volante. Então eu estava começando a ficar perigoso eu voltar para casa, então eles começaram a me acolher e eu trabalhar, e eles moravam do lado do meu trabalho. Então eu só recebia com gratidão. Aí eu achava legal, porque comentava assim comigo, nossa, você nunca reclama, né? Mesmo dormindo mal, você nunca reclama. Eu falei, não, eu tenho que ter a mente sempre grata. O que acontece? Hoje eu tenho condições de dormir em lugares maravilhosos. Mas eu lembro da gratidão que eu tinha ao dormir nos lugares que não eram muito bons, para poder também sentir a gratidão quando você está no bom. Porque as pessoas ficam esperando somente as coisas fantásticas acontecer. Gente, acordar, respirar, comer. Você já parou para pensar que durante toda a sua vida você vai comer aproximadamente 80 toneladas de comida? Dependendo do seu ânimo, pode passar disso daí. Dependendo do seu empenho, da sua dedicação, você pode passar disso. Mas você já parou 80 toneladas só para você, um silo inteiro de grãos só para você? E a pergunta é, essa comida, gente, pode ser boa, pode ser ruim, o ponto é, qual é a diferença que ela vai fazer? Aí o dia que você passa fome,
Ou o dia que você não consegue comer nada, porque tudo que bate sai violentamente, seja por que via que for, sai na hora. Você começa a falar, cara, como é bom comer e tá normal. Normal. Espinha no nariz. Quem já tem espinha no nariz? Aquele negócio só de respirar dói. Você fica assim, aí, aquele negócio que mexe o rosto. Dói. Aí você fala, gente, é tão natural quando você não tem nada. E por aí você vai, gente. Seu corpo está funcionando, são 4 quatrilhões de células no seu corpo. Estão todas funcionando bem. Você agradece as suas células, você agradece seu coração, seu pulmão que está fazendo uma troca de gás, você nem tem ideia do que está acontecendo, seu estômago, seu pâncreas, seus rins. Você agradece suas cordas vocais, você agradece seu ouvido, você agradece. Então, é tanta coisa que a gente tem. Se você for parar a pensar, caraca, se eu passar o dia inteiro agradecendo, ainda vai faltar tempo, mas a gente só foca naquilo que está faltando. Eu ainda não viajei, eu ainda não fiz, eu ainda não tenho, eu ainda não sou. Calma, rapaz. Calma, senhora. Calma, mulher. Você vai chegar lá. Você só precisa primeiro aprender a criar e construir um ambiente. Eu já conheci jovens que chegaram para mim aos 32 anos falando, pretor, eu estou no fundo do poço. O que aconteceu? Eu tenho 30 anos e ainda não sou o presidente da minha empresa. Ô, filho, que isso? Uma vez eu já contei essa história, a moça veio pegar a orientação comigo e ela falando assim, preletor, minha vida é muito infeliz. Aí eu falei, o que está acontecendo? Ela, eu ainda não consegui o emprego que eu queria. Eu falei, puxa, né? Mas vamos conversar, como é que está o seu relacionamento? Está namorando? Ela, não, estou casada. E o seu marido? Maravilhoso, melhor homem da face da terra. Eu falei, mas que coisa boa. E os seus pais, como é que tá? Meus pais são ótimos, me apoiam, me ajudam em tudo que eu preciso, são meus grandes parceiros. Eu falei, que ótimo, minha família é maravilhosa. Mas que coisa boa. E a saúde, como é que tá? Tá ótima, de ferro. Eu fui perguntando, estava tudo ótimo. Aí eu cheguei para ele e falei assim, olha, você me listou 10 coisas. Das 10 coisas, 9 estão muito boas ou excelentes. Só está faltando uma. E você ainda está infeliz? Minha filha, metade da humanidade ia trocar tudo para ter as 9 que você tem. Não preciso nem ir muito longe do que tem saído nos jornais ultimamente, em questões de conflitos familiares. Tem pessoas que trocariam tudo para ter o que você tem. Aí ela parou, poxa, eu não tinha visto por esse lado. Falei, minha filha, você não tinha que estar infeliz, você tinha que estar muito feliz. Falando o seguinte, ao invés de falar, eu sou infeliz porque eu não tenho meu emprego, por que você não fala, nossa, eu sou tão feliz porque eu tenho tantas bênçãos, só me falta o emprego. Olha a diferença. E ela começou a fazer isso, começou a praticar. Adivinha o que aconteceu? Chegou o emprego. Por quê? Porque o ambiente estava construído. Muitas pessoas são boas, são pessoas corretas, mas não vivem a felicidade na sua existência porque não constroem o ambiente. Julgam, criticam, são duras e não permitem que as coisas boas aconteçam. Olha que interessante, o ambiente mantido pela gratidão se torna um ambiente maravilhoso. As pessoas gostam de ficar perto daquele que faz com que tudo ao seu redor seja vivificado. E o que mais vivifica é a gratidão. Quer ver um exemplo? Quer receber ajuda em casa? Agradece. Qual é a grande falha das mães? É que a pessoa faz alguma coisa, o marido, por exemplo, lava a louça, quando ela chega, ela olha, faltou a panela. Cara, faltou a panela. Mas tem outra maneira de você falar isso. Porque se você fala, faltou a panela, como é que o cara vai ler isso? Cara, não interessa o que eu faço, nunca vai estar satisfeita. Vai reclamar. Reclamar por reclamar, já que eu vou ouvir, é melhor não fazer nada. Desestimula a pessoa a fazer. A mesma coisa, a mulher vai lá fazer, por exemplo, dirigir, o cara vira para ela e fala assim, mas você é ruim, hein? Aí a mulher fala, não adianta o que eu me esforço, não adianta o que eu faço, o cara vai me criticar, então eu vou melhorar para quê? E isso vai desestimulando, as mães fazem isso com os filhos. Em vez de elogiar aquilo que tem, tenta melhorar o filho reconhecendo pelo que não tem. Não é assim que funciona. Então, quando faz alguma coisinha, pode ser mínima, faça uma festa, agradeça. Porque à medida que você é reconhecido, você tem vontade de melhorar. A mesma coisa o chefe. Aquele chefe que acha que eu preciso ter moral e por isso eu preciso brigar, bobagem.
O cara fez alguma coisa errada, não tem problema. Você pode reconhecer aquilo que ele fez de certo e mostrar aquilo que pode ser melhorado. A pessoa recebe com muito mais felicidade. Então, quando encontrar assim, o seu cônjuge lá lavando louça, faltou a panela, você fala, nossa, muito obrigado por essa ajuda. Olha, você não tem ideia de como é que você fez isso bem. E não precisa falar mais nada. Ele vai olhar para a panela, eu gostei do elogio, vou lavar a panela. Porque é óbvio, gente, a gente adora ser elogiado, a gente adora ser reconhecido, a gente adora sentir que a pessoa tem gratidão. Gente, imagina, você vai sair para o trabalho, o seu cônjuge vira para você e fala assim, vai com Deus porque você é muito importante na humanidade. Cara, a pessoa sai assim, nossa, minha esposa tem orgulho de mim, meu marido tem orgulho de mim. A pessoa se sente bem, ela começa a buscar fazer você tão feliz como você faz a ela. Isso tudo advém, gente, do sentimento de gratidão. Porque se você sente gratidão pelo que você tem, você valoriza. Filho, a mesma coisa. Filho, vocês são. Eu pergunto para meus meninos, é muito bonitinho, eu falo, o que vocês são? Aí eles falam, papai, você já disse. Mas o que vocês são? Presentes de Deus. Eu falo, vocês são os meus presentes de Deus. Eu tenho profunda gratidão a vocês. Até porque, quando eu casei, eu recebi um diagnóstico que eu ia ter dificuldades para ser pai. Eu e minha esposa recebemos um diagnóstico que nós não poderíamos ter filhos. Então, nós teríamos dificuldades grandes para termos filhos. Tivemos dificuldade nenhuma. Nenhuma. Então, eu tenho gratidão. E, às vezes, eu até busco ter mais gratidão, porque, às vezes, eu sinto que ainda falta. E, quando falta, o ambiente começa a desmoronar. Toda vez que o ambiente lá em casa começa a trepidar, que acontece, é normal, é composto de 4 seres humanos que estão em processo de aprendizado, e muitas vezes a culpa é minha, eu que bagunço o meio de campo todo lá em casa. Então, o que acontece? Quando o ambiente começa a desmoronar, o que está faltando? Sentimento de gratidão. A gente volta a agradecer, o ambiente se torna uma paz. Resultado, pouco adoecimento, pouco problema, muita felicidade e todo mundo com muito amor entre si. É assim que a gente constrói. Eu casei para ter uma família feliz, não para viver o inferno. Para viver o inferno eu não precisava ter casado. Mas se eu quero ser feliz, eu preciso criar e fazer com que esse ambiente seja construído. Por isso que agradecer é tão importante. É tão importante. Então observa, as pessoas falam muito assim, agradeça que vai vir. Beleza, mas se você não agradecer, não mantém. Por isso que as pessoas que não têm o hábito de manter os pensamentos positivos e as práticas dos ensinamentos religiosos, em especial da Seichonoye, vivem colhendo sofrimentos pós-graça. Porque a pessoa entra e fala assim, eu vou fazer tudo que o preletor chega aqui e fala assim, preletor, eu quero resolver meu problema, eu quero curar. Você fala, beleza, faça isso. A pessoa faz e cura. Maravilha, obrigado, gente. Beijo que vocês fazem, é maravilhoso, até nunca mais, porque eu resolvi meu problema. Aí sai. Aí a pessoa começa a viver novos problemas e volta. Porque Deus castigou? Deus não castiga. Por que a pessoa volta? É porque ela não mantém o ambiente. A pessoa que vem aqui toda segunda-feira, pelo menos na segunda-feira ela está grata. Pelo menos na segunda. Ela sai daqui. Aqui é o paraíso, eu sou filho de Deus, sol. Aí fica lá em casa, tudo já. Fica todo mundo assim, que isso? Sai super feliz. Na terça-feira já não está tanto. Na quarta está caindo. Na quinta já está reclamando. Na sexta, meu Deus. Sábado e domingo eu preciso voltar. Na segunda-feira chega aqui, gente, por que eu reclamei? Vamos lá. Aqui é o paraíso. Então é por isso que a gente tem que ter constância. Por que é importante vir na reunião? Porque você vai ser abençoado por Deus. Não, você é abençoado aqui, lá, dentro do banheiro, você é abençoado em qualquer lugar. A diferença é que quando a gente está em contato com o ensinamento da Seichonoye, a gente vai lembrando e aprendendo a manter um ambiente de gratidão. Gratidão. Por isso que a gente acaba se tornando mais grato e, como consequência, mais feliz, porque a gente pratica mais. A mesma coisa. Você quer fazer um regime, você quer fazer um exercício, você tem que ter constância. Na prática religiosa é a mesma coisa. Por isso que a gente fala, venha para a reunião, em especial se você tem a chance, e essa aí é para o pessoal de casa. Se você tem a chance, venha pessoalmente numa reunião, pessoal aqui de Brasília e região, venha na reunião participar presencialmente para você sentir essa vibração e lembrar sempre da gratidão de poder. Quantas pessoas queriam estar nessa reunião presencial aqui em Brasília e não podem?
Tem pessoas que estão morando fora do país, estavam doidos para frequentar uma reunião da Seitorê, mas às vezes não tem. Então, graças a Deus, hoje a gente tem a tecnologia, mas não perca a oportunidade de vir, sentir, agradecer, vibrar, compartilhar isso, para que a gente possa sempre se lembrar da graça que nós somos de sermos filhos de Deus e mais, da graça de nós termos um ensinamento desse na nossa vida, que tanto se transforma. Gente, é impressionante quando a gente começa a botar em prática como é que nossa vida se transforma. Se transforma. As pessoas me perguntam, preletor, você tem 16 anos de casado e você vive muito bem com sua esposa. Vivo, 16 anos de casado em harmonia. Como é que você conseguiu? O que as pessoas falam? Você deu sorte. Você deu sorte, você encontrou uma pessoa que é parecida com você. Você encontrou uma pessoa que não tem defeitos. Se eu encontrei alguém que não tem defeito, o mesmo com ela não foi igual. Ela deu bastante azar, porque encontrou alguém com muito defeito. O ponto não foi sorte, gente. O ponto é a construção de ambiente. Porque por vários momentos eu precisei fazer o exercício de gratidão para que hoje um ambiente fosse construído. A mesma coisa em relação ao meu trabalho, a mesma coisa em relação às minhas amizades, a mesma coisa em relação a tudo aquilo que rodeia. É preciso construir um ambiente para que a graça permaneça. Provisão que chega em mim, fica em mim, porque eu tenho um ambiente para poder usá-la para beneficiar o maior número de pessoas. Isso eu digo respeito a bens materiais, como bens imateriais, como, por exemplo, o talento de poder falar em público e levar a palavra da verdade para ajudar o coração das pessoas. Então, precisamos agradecer. Precisamos agradecer. Para finalizar, temos que ter o hábito de parar de olhar aquilo que falta e olharmos aquilo que nós temos. Eu tinha um hábito muito grande de reclamar do meu cabelo, porque o meu cabelo ele meio que tem vida própria, ele vai para onde ele quer, não é para onde eu desejo. Eu e o pente tentamos, mas nem sempre ele nos obedece. Um dia eu reclamando do cabelo, um colega meu virou e falou assim, eu não sei o que você está reclamando, você ainda tem. Aí eu parei assim, para pensar, caraca, velho, é verdade. Um dia eu reclamando dos meus irmãos, porque irmão é tudo chato, irmão não presta para nada. Um colega meu virou e falou assim, não sei o que você está reclamando, você tem. Aí eu, caramba, reclamando dos meus pais, viraram para mim e falaram assim, eu não sei o que você está reclamando, você tem. E eu comecei a pensar, olha só, gastei tanto tempo da minha vida reclamando, que eu esqueci de criar um ambiente de felicidade, que é agradecendo. Muitíssimo obrigado. Depois que eu me reconciliei com o meu cabelo, tudo voltou. Tudo melhorou. Era só uma questão de reconciliação. Porque você começa a entender, eu não nasci com o cabelo do Brad Pitt. Então eu não vou ser o Brad Pitt ou o Tom Cruise. Eu vou ser o João com o meu cabelo. Seja ele do jeito que for. Sou eu. É o meu cabelinho. Vamos junto. Esse é o ponto. E é aí que você começa a lidar e você começa a superar os seus complexos. Porque você começa a parar de se comparar com alguma coisa que você não é e você começa a ser quem você é. Sou eu. Minha filha e meus filhos, né? Minha filha, meu filho e minha esposa adoram. Show. Minha mãe também. Minha mãe também fala assim, você sempre está arrumado, filha. Eu falo, tá vendo? Tá ótimo. Eu até brinco no tribunal, o pessoal fala assim, nossa, doutor, eu vou te fazer um elogio. Eu falo, faça, mas não é por mim, porque minha mãe, minha esposa e meus filhos já me elogiam bastante. Graças a Deus. Faça para mostrar que aquilo que a gente faz dá certo. Então, o ponto é o seguinte, precisamos agradecer aquilo que nós temos. Você vai observar como é que sua vida vai mudar e, segundo, você vai constatar que você tem mais bênção do que você antes imaginava. À medida que você faz isso, o ambiente vai sendo construído e você vai ser muito mais feliz. Vamos lá, então, meditar, gente, para a gente poder construir cada vez mais esse ambiente de luz e de gratidão ao nosso redor? Muito obrigado. Uma reverência. Muito obrigado. Podem se sentar e assumir a posição de oração, por favor. Sentando na ponta da cadeira, calcanhares levantados, juntos ao final. Coluna ereta, mãos justapostas em frente ao rosto. Nós vamos, com isso, formar um triângulo equilátero que faz com que todos os pontos
de biomagnetismo do seu corpo se unam na mesma área e isso intensifica a sua capacidade de sintonizar com as ondas da salvação de Deus, as ondas divinas que rodeiam todos os lugares. Então, olhos fechados, semblante feliz, respiração lenta e vagarosa. Maiores explicações você pode encontrar no livro Meditação Shinsokan, Ver e Contemplar Deus. Lá tem bem fácil como fazer, o que pensar, aquilo que nós vamos contemplar, a fim de que você possa potencializar a sua meditação. Lembrando que no canal da Meditação Shinsokan do YouTube, nós temos a prática básica da meditação em 9 tempos. Então, quem quiser auxílio para poder fazer, para poder estar acompanhando, nós temos desde o tempo de 7 minutos ao tempo de 45 minutos. Então, lá você pode clicar lá no YouTube, acompanhar a prática, para você ir treinando, melhorando, aprofundando, para cada vez ficar melhor ainda na sua visualização, na sua meditação Shinsokan. Então, vamos lá? Olhos fechados, semblante feliz. Canto evocativo de Deus. Ó Deus Pai, que dais vida a todos os seres viventes, abençoai-me com o vosso Espírito. Eu vivo não pela minha própria força, mas pela vida de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. As minhas obras não sou eu quem as realiza, mas a força de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. Ó Deus, que vos manifestastes através da Seite Noé, para indicar o caminho dos céus e da terra, protegei-me. Deus, muito obrigado. Neste momento, deixo o mundo dos 5 sentidos e entro no mundo da imagem verdadeira. Aqui onde estou é o mundo da imagem verdadeira. É o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus. É o oceano de infinito amor de Deus, é o oceano de infinito amor de Deus, é o oceano de infinito amor de Deus, é o oceano de infinito amor de Deus. É o oceano de infinita vida de Deus, é o oceano de infinita vida de Deus, é o oceano de infinita vida de Deus, é o oceano de infinita vida de Deus. É o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus. É o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus. É o oceano de infinita harmonia de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus. É um mundo da harmonia absoluta. Neste sublime mundo da grande harmonia, eu, como filho de Deus, recebo de Deus a sua infinita força vivificante. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Deus, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Visualizemos agora o mundo da imagem verdadeira resplandecente, onde eu e Deus vivemos a mesma vida, a mesma existência. Somos um na grande criação.
Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado.
Deus, muito obrigado, muito obrigado. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, mas a vida de Deus que aqui está e vive. Deus, muito obrigado. Oração pela manifestação da imagem verdadeira do Brasil. Neste momento, fluindo o mundo da imagem verdadeira, infinita sabedoria e infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Neste momento, flui do mundo da imagem verdadeira, infinita sabedoria e infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Oração pela paz mundial, nova versão. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e me resplandece como uma brilhante luz espiritual de amor. A luz espiritual de amor cresce e cresce em intensidade, cobrindo o coração de todo o povo da Ucrânia, de todo o povo da Rússia e de todos os povos do mundo. Somente com pensamentos de amor, paz, ordem da verdade centrada na vontade de Deus. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e me resplandece como uma brilhante luz espiritual de amor. A luz espiritual de amor cresce e cresce em intensidade, cobrindo o mundo completamente, preenchendo o coração de todas as pessoas e o interior de todos os animais, plantas e fungos, somente com pensamentos de amor, paz, ordem da verdade centrada na vontade de Deus. Muito obrigado, muito obrigado. Canto da grande harmonia. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. Muito obrigado, muito obrigado. Fim da oração. Podemos ficar de pé novamente para a reverência. Uma reverência. Muito obrigado, muito obrigado. Os presentes aqui podem se sentar. Nosso dever de casa. Lembrando que você que está assistindo essa palestra, não deixe de compartilhar e curtir, a fim de que dê destaque ao vídeo e ele seja indicado também pelo próprio YouTube. E assim a gente possa ajudar mais e mais pessoas a entenderem a grandiosidade de agradecer. Vamos lá. Nosso dever de casa dessa semana. Primeiro, a nossa meditação, Shinsokan, óbvio que é nosso carro-chefe. Segundo, nós vamos repetir essas palavras que são mágicas e nos ensinam, nos auxiliam e contribuem muito para a gente manter o exercício da gratidão. Muito obrigado ou muito obrigada. Então, nós vamos repetir essas palavras várias e várias e várias vezes. Eu sempre falo, para que você que está começando no ritmo, para que você está começando a pegar, poxa, eu quero mesmo construir um ambiente de gratidão, pode começar com 100 vezes por dia a repetir muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Se não sabe o que vai agradecer, pode só repetir a palavra muito obrigado. Se quiser pegar aquilo que tem ao seu redor para agradecer, utilizar o seu corpo, utilizar aquilo que você consegue compreender como algo merecedor de gratidão, pode fazer também. Se você quer pegar num ritmo médio, já começar a falar, não, eu quero já jogar pesado para fazer grandes transformações, 1000 por dia. Aí você já começa a ver transformações profundas na sua existência. Você já começa a ver muita coisa transformando. Agora, se você já quer chegar no nível profissional, se você já quer chegar naquele nível que fala, nossa, eu quero sentir gratidão o dia inteiro e modificar em definitiva a sua existência, eu recomendo 10.000. Muito obrigado. Essa prática aqui não só tem inúmeros relatos de cura, de transformação, obtenção de emprego, que vocês puderem imaginar, porque cria um ambiente de gratidão, ela demora aproximadamente 4 horas e 10 minutos para ser feita. Então, não precisa fazer tudo de uma só vez, mas como ela é difícil de contar, então você acaba fazendo por tempo. Fica 4 horas agradecendo por dia, que você vai ver que vai chegar aí próximo dos 10.000. A transformação é certeira. Então, na semana que vem, vocês vão ter... Aliás, essa semana vocês já vão ter uma semana abençoadíssima e nós vamos ver, na semana que vem, os frutos que vocês vão colher dessa prática. Então, fiquem tranquilos. 100.000, 10.000. Escolha que você queira, pratique, seja feliz e vamos construir um ambiente para transformar a nossa existência. Meu muito obrigado, gente. Feliz
semana para todos, para você de casa. Beijo no coração e nos vemos até segunda-feira que vem. Até mais, gente. Bye, bye. Muito obrigado.